Meus queridos, hoje teremos um top 10 com os melhores quadrinhos de todos os tempos. Como vocês sabem, eu gosto de fugir do óbvio. Eu acho que vocês vão se surpreender com a lista. Vamos lá. Eu selecionei o que existe de melhor nos quadrinhos universais. Detalhe, essa minha lista prioriza histórias fechadas. Eu não gosto de novelinha sem fim, não. Vamos pra lista. Conan o Bárbaro, uma história em quadrinhos clássica de espada e fantasia, traz histórias de muita ação e violência, com traços lindos, em preto e branco, geralmente em preto e branco, tem também algumas versões coloridas, mas o preto e branco é mais impactante. E as capas são um caso à parte, são lindíssimas, as capas são pinturas maravilhosas. Calafrio, uma revista em quadrinhos de terror brasileira da editora Dart, criada por Rodolfo Zala e por Eugênio Colonese. A revista teve vários artistas como Mozart Couto, que é espetacular, e ela teve o ápice dela nos anos 80. Procure, que vale a pena você ler. Spirit, de Will Eisner. É uma história de detetive publicada inicialmente em 1940, que tem um traço tão moderno, o traço continua moderno até hoje. Não só o Spirit, eu tenho que citar uma, por isso que eu estou falando do Spirit, mas o Will Eisner tem outros quadrinhos com histórias fechadas, graphic novels, que vale a pena você ler. Posso citar O Edifício, muito bom também. Chiclete com Banana, do Angeli. Eu pensei em colocar o Robert Crumb na lista, mas eu coloco o paralelo brasileiro dele. Porque a gente é brasileiro, então eu vou colocar o brasileiro. É uma revista underground que circulava nos anos 80 no Brasil. E desfilavam personagens inesquecíveis, como a Rei Bordosa, o Bob Cuspe, os Escrotinhos, Rala Ricota e milhões de outros personagens inesquecíveis. Com um humor politicamente incorreto e genial, sem contar o traço único do Angeli. A obra-prima máxima dos quadrinhos japoneses, Akira, obra de Katsuhiro Otomo, inclusive rendeu um filme. O filme é excelente, mas o quadrinho é muito melhor e a história é muito mais complexa e muito maior. Conta a história do Kaneda com o seu amigo Tetsuo, tem um menino que tem poderes paranormais, que é o Akira, propriamente dito. É uma história muito envolvente. Maus, a Survivor's Tale, do Art Spiegelman. Não sei pronunciar direito o nome dele, mas tá escrito aí. Os nazistas são retratados como gatos e os judeus como ratos, numa história forte que marcou a época. Maus é quase uma unanimidade, recebeu milhões de prêmios e é imperdível. É uma das melhores graphic novels de todos os tempos. É uma história forte e muito tocante. E é bem autobiográfico, porque o Art Spiegelman, ele é judeu e a família dele sofreu na Segunda Guerra. O francês Moebius influenciou tanto com seu trabalho que é impossível citar uma obra, mas vamos citar o Incal porque ele fez junto com o meu querido Alejandro Jodorowsky, um grande diretor surrealista e que escreveu junto com ele o Incal. O Jodorowsky ia produzir o filme Duna nos anos 70, mas o filme estava tão maluco e tão fora do orçamento e o Alejandro Jodorowsky era tão maluco que os produtores ficaram com medo. Depois de ele ter feito todo o trabalho, ele tinha feito todo o storyboard do filme gigantesco, ele falou, eu não quero perder esse trabalho. Então ele chamou o amigo dele, Moebius, francês, um genial quadrinista, desenhista maravilhoso, e produziram o Incal, uma obra-prima dos quadrinhos. Vale a pena vocês lerem. Watchmen. Para não dizer que eu não vou falar de história em quadrinhos de super-herói, aqui vai uma obra-prima criada por Alan Moore, que conseguiu fugir de historinha boboca do gênero, né, e fez uma obra-prima. Complexa, densa, abordando assuntos sérios, abordando os heróis como se eles existissem mesmo, e a complexidade da trama e subtramas não tem precedentes. Destaque para os Contos do Cargueiro Negro, que é uma história em quadrinhos dentro da história em quadrinhos e que é apresentada aos poucos, sendo lida por uma pessoa dentro da história. Então é uma maluquice genial. Recebeu um filme que fez jus aos quadrinhos e conseguiu representar quase que perfeitamente a história. O pessoal do Mimimi gosta de reclamar, mas o filme é ótimo. Créditos para o Zack Snyder, que conseguiu filmar o infilmável. Espectro, da editora VEC. Simplesmente a melhor revista em quadrinhos brasileira de todos os tempos. A Espectro circulou entre 1977 e 1982, chegando a vender no seu apogeu mais de 40 mil exemplares. Depois que ela se consolidou, ela mostrou um terror genuinamente brasileiro, com cangaceiros, lendas do folclore brasileiro e por aí vai. Seu editor, que é o Ota, aquele mesmo da Mad, trouxe muita inovação para o gênero terror, e por suas páginas desfilaram gênios dos quadrinhos como Flávio Colim, Júlio Shimamoto, Nico Rosso, Jaime Cortez, Eumano Silva, o Mano, e o queridinho
de todos, o Watson Portela, que pessoalmente é o meu favorito. O quadrinho dele me influenciou muito, assim. E ele teve influência do que a gente já citou aqui, que foi o Moebius. Então você vê que uma coisa puxa a outra, né? Até hoje eu me emociono ao folhear as páginas dessa revista. Ela devia ser colocada no museu para ser lembrada e ser ovacionada. É uma obra-prima. Infelizmente não temos mais espaço para uma revista tão boa quanto essa. Menção também para essa revista Sobrenatural e Pesadelo, que eram umas derivações de Spectro. E depois veio a editora Maciota, que também publicou outras edições muito parecidas com o Spectro, tentando seguir a linha. Infelizmente, né, os quadrinhos de heróis chegaram nos anos 80 e massacraram todas as outras revistas. Não sobrou nada. Foi um genocídio. Primeiro lugar, meus queridos, Tales from the Crypt, da EC Comics. Não só Tales from the Crypt, todas as outras revistas da época da EC Comics também estão nesse primeiro lugar. Foram publicadas de 1950 a 1955 nos Estados Unidos. A Tales from the Crypt é a mais famosa, mas também existiam as outras, como por exemplo The Haunt of Fear, The Vault of Horror, Crime Suspense Stories, Shock Suspense Stories, entre dezenas de outras. Foi criada por Bill Gaines e editada por Al Feldstein e Harvey Kurtzman, com histórias inovadoras e lindamente ilustradas por artistas, por exemplo, como Graham Ingalls, que é meu preferido. O traço dele era demente, distorcido, e eu acho lindo, lindo. Johnny Craig, Jack Davis, que trabalhou muito na Mad também, e tantos outros, né? Infinita lista de artistas que desfilaram pelas páginas da EC Comics. Infelizmente, o fim se iniciou quando começou uma perseguição, uma caça às bruxas, né, que diziam que as revistas em quadrinhos eram responsáveis pela delinquência juvenil. E iniciou-se um nefasto código de ética nos quadrinhos, e aí pasteurizou tudo, né, ficou tudo aquela coisa aguada dos quadrinhos americanos. Infelizmente a EC teve que parar de publicar as revistas, né, Tales from the Crypt e as outras séries, e se mantiveram vivos apenas com a revista Mad, que todos vocês conhecem, que não entra nessa lista não, né? Principalmente porque não é revista em quadrinhos, e justamente por isso que eles conseguiram continuar vivos. A Mad era considerada uma magazine, não era um comic book, então por isso que ela não precisava do código de ética, então por isso que ela conseguiu permanecer viva, senão também teria acabado. Tales from the Crypt ganhou uma série que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, inclusive está no nosso top 10 também, né? E abriu um leque, influenciou gerações e gerações, e é uma obra-prima. Quem não conhece precisa conhecer. Eu imagino como estariam os quadrinhos hoje, o nível de criatividade dos quadrinhos, se as revistas da EC Comics não tivessem sido eliminadas sumariamente como foram nos anos 50. É um triste fim para os quadrinhos de tamanha qualidade, mas que sempre serão lembrados como as melhores revistas em quadrinhos de todos os tempos. Na minha opinião, meus queridos. E é isso aí, espero que tenham gostado. Essa lista foi a minha opinião, obviamente. Toda lista é a opinião de alguém, né? Então comente aí qual é o seu top 10 histórias em quadrinhos e vamos fazer um debate produtivo e saudável. Se gostaram do vídeo, dá um joinha, adicione os favoritos, comentem, divulguem e se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram. Valeu e até a próxima! E vamos falar sobre série. O meu top 10 de séries que já terminaram. Você pode assistir do começo ao fim. Vamos lá?